Shalom, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Prolídia veio aqui hoje falar com vocês. Já estava morrendo de saudade. Prolídia, a senhora está em casa e está com esse batom vermelhão? Sim, a Prolídia botou esse batom porque estava com vontade de botar um batom. Nunca mais botei. Aí disse, eu vou botar logo esse vermelho, tá bem? Pra combinar aqui com o meu fundinho que eu fiz aqui especial para vocês. Amém? Morrendo de saudade de vocês. Eu vim falar, né, com vocês, deixar uma palavra de Deus para nossas vidas, que o Senhor falou comigo em primeiro lugar. E agora vou falar com vocês o que Deus falou comigo. Às vezes Deus nos dá palavras que é de correção. Mas por que Deus nos dá palavras de correção? Porque Deus nos ama e Ele quer que a gente esteja bem com Ele, né? Então, a palavra de hoje é de correção. Amém? Mas não fiquem tristes, porque o amor de Deus nos constrange. E é muito bom quando a gente nos corrige e a gente está diante dele cheio de amor. Amém? Então, a palavra de hoje está lá em Hebreus 3. Bora ver o que está escrito no 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça os vossos corações. Né? Então, assim, por que Deus está falando isso conosco? Porque às vezes as pessoas estão com o coração endurecido. E esse coração endurecido, às vezes, impede nós de falarmos com Deus, né? De ouvirmos a palavra de Deus, de ouvirmos a vontade de Deus para nossas vidas. Então, o que o coração endurecido pode causar, né? O que causa um coração endurecido? Como é que a gente, até a gente mesmo pode ter um coração endurecido, mas pouco mais para frente eu vou mostrar para vocês que até os discípulos de Jesus também tiveram o coração endurecido. Então, o que é que pode causar um coração endurecido? O que causa o coração endurecido é o engano do pecado. Está escrito isso aonde para Lídia, que o engano do pecado vai me deixar com um coração endurecido. Sim, lá em Hebreus também 3,13 diz que hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, está lá escrito em Hebreus 3,13. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Ou seja, o pecado, ele nos engana, né? O pecado vai começando, só um pecadinho, só isso, só um pouquinho. E daqui a pouco, olha o pecado endurecendo o nosso coração. E qual é a consequência de um coração endurecido? O que é que acontece com um coração quando está endurecido? O coração endurecido nos faz nos afastar de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, somos cada vez enganados pelo pecado. Ou seja, um abismo chama outro abismo. O que é que acontece? Às vezes a gente tá, sou pequeniço, só fiz aquilo, só fiquei um pouquinho mais vendo aquilo e não era para eu ver, mas eu só queria ver só mais um pouquinho. Ou seja, um abismo vai puxando outro abismo, quando a gente vai ver, a gente já tá com o coração endurecido, a gente não consegue orar, a gente não consegue sentir a presença de Deus, né? Então, a gente tem que olhar para nós e ver como é que está o nosso coração, amém? O povo lá no deserto também, eles tinham um coração endurecido, né? Deus mandava vários milagres através de Moisés e Moisés fazia vários milagres. E o povo lá via todos os milagres, daqui a pouco vinha aquela incredulidade no coração deles. Ou seja, era um povo de coração endurecido, um povo incrédulo. Por mais que viesse todos os milagres, eles não conseguiam ter uma comunhão com Deus, eles não conseguiam acreditar em Deus, porque cada situação que eles passavam, eles achavam que Deus não ia fazer e que eles iam morrer lá naquele deserto, e porque Moisés levou ele lá para morrer lá. Ou seja, povo com coração endurecido, né? Até Jesus, quando falou com
os publicanos lá perguntando a Jesus: ah, mas Moisés liberou o divórcio, então as pessoas podiam se divorciar. Aí Jesus fala para eles, né, lá em Marcos, que por que Moisés liberou o divórcio? Porque as pessoas tinham um coração duro, eram maus. E por isso que ele acabou, né, para dar ordem lá, liberando o divórcio. Mas Jesus olhava para o coração de cada um deles ali e via que são pessoas que tinham coração duros, né? E se Jesus olhar para o nosso coração hoje, como é que está o nosso coração? O nosso coração tá um coração duro ou um coração bom, um coração reto, um coração contrito e quebrantado? Mas hoje a Prolídia só vai falar sobre o coração duro, né? É, tem uma palavra também que fala lá no livro de Marcos, por isso que a Prolídia falou, vou deixar mais pra frente. Os discípulos também foram chamados por Jesus. Imagine, discípulos de Jesus foram chamados por Jesus de coração duros. Por que será? Vamos ler Marcos 14, ou Marcos 16, 14. Deixa a Prolídia pegar aqui. Em Marcos 16, 14 está escrito assim: finalmente apareceu aos 11. Isso aí significa que foi depois da ressurreição de Jesus, né? Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já a ressurreição. Ou seja, até os discípulos foram chamados por Jesus que eles tinham um coração duro. Prolídia, por quê? Às vezes a gente acha que porque a pessoa é boa, porque a pessoa tem certas atitudes boas, ela não tem um coração duro, mas tem. Sabe por quê? Alguns aspectos ela é boa, ela tem um coração bom, mas do aspecto espiritual, né? Às vezes a pessoa acaba ficando endurecida. Então, o que é que acontece? Deixa eu ler aqui um pedaço que a Prolídia anotou um negócio aqui, é muito importante, tá bom? A maior limitação de uma pessoa com um coração de pedra é o impedimento de adorar a Deus e ao seu próximo. Então, às vezes, quando a gente tá com o coração duro, a gente acaba vendo coisas boas, a gente acaba tendo atitudes boas até com um colega, com alguém, mas com Deus, com a nossa família, às vezes o nosso coração tá endurecido, né? Então, a gente tem que analisar como é que tá o nosso coração. Se nosso coração estiver bem com Deus, a gente tá com bem com todo mundo, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, né? Então, é isso. Às vezes, podemos ter até um coração para alguns aspectos bons, né? Como a Prolídia já estava falando. Mas o trágico de um coração duro é para com Deus. Porque imagine, Deus que nos fez, Deus que nos criou, Deus nos formou com amor, né, para a gente adorar Ele, e a gente deixa o nosso coração endurecido, a gente deixa de agradecê-lo, né, de buscar a sua presença, porque a gente acaba sendo enganado pelo pecado, né? O pecado fica nos enganando aos poucos e a gente deixa de dar valor àquilo que é mais de valor para nós, que é Deus, que é a presença dele, porque sem Deus nada somos, gente. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem Deus tudo que é não seria, porque foi ele que fez. Então a gente precisa, de alguma forma, não deixar o nosso coração endurecido com Deus. Que seja Deus primeiro em todas as coisas em nossas vidas. Quando a gente vê que algo está acima de Deus e que algo está querendo nos afastar de Deus, a gente tem que entender que ali o nosso coração já está começando a ficar endurecido. Se a gente não consegue orar, a gente não consegue nem se comunicar às vezes com as pessoas que a gente ama, é porque o nosso coração está endurecido, né?
E o que é que inibe o nosso coração, né? Às vezes a gente não sabe como é que o coração está endurecido, por que o coração ficou endurecido, né? Então, o coração de pedra inibe o nosso fluir espiritual. Quando, quando o nosso fluir espiritual, quando a gente não consegue fluir espiritualmente, a gente não consegue amar a Deus, que também é espírito, né? Então, é necessário que a gente não deixe esse coração ficar endurecido, porque a gente não vai ver Deus face a face, né? A gente vai entender que Deus é espírito. E importa que o nosso coração esteja sensível ao fluir de Deus, né? Ao toque de Deus, à essência de Deus, né? Então, Deus, ele tem um amor ágape. O que é um amor ágape? É um amor que espera, que dá e não pede nada em troca, né? Então, Deus, ele nem pede que a gente o ame, mas é um dever nosso o amar. É algo que é recíproco, né? Na verdade, Deus pede sim que nós amemos. Eu acho que eu troquei a palavra. Porque o que Deus mais quer é que a gente o ame, o adore, né? Porque Ele nos criou para isso, né? Então, assim, o que é que acontece? A gente precisa devolver o amor de Deus que Deus nos dá. Quanto Deus é tão misericordioso. Olha, gente, agora a gente está bem, a gente está respirando. Tem tantas pessoas agora que estão precisando respirar, que estão precisando de um carinho, de uma atenção. A gente tem nossa família, a gente tem um lar. Então, em tudo a gente vê Deus fazendo algo em nossas vidas, né? E a gente não pode deixar o nosso coração endurecido, né? E tem algumas forças que endurecem o nosso coração. A Lídia vai falar quais são. Pecado contínuo, guardar ofensas, guardar feridas, desobedecer à voz de Deus, a incredulidade, a maldade, todas essas forças trabalham para que o nosso coração seja endurecido. Então, se a gente viu que já aconteceu essas coisinhas assim, é melhor já começar a pedir já o perdão a Deus, começar a pedir a Deus que nos afaste, né? Que nos ajude e que aumente a nossa fé, né? Porque até a incredulidade deixa a gente com um coração duro. Então, se a gente não tem fé, olha a dureza entrando, né? E a Bíblia diz que aqueles que não têm fé, a gente pode pedir a Deus que Ele nos dá, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, a gente vai orar, já tá 12 minutos, meu Deus. Eu vou orar com vocês e a gente vai pedir a Deus para que Deus não deixe que o nosso coração venha a ser endurecido e que a gente também venha vigiar para que o pecado não venha nos enganar e endurecer o nosso coração. Amém? Deus maravilhoso, Deus soberano, Deus altíssimo. Pai, Tu és um Deus amoroso, um Deus tremendo, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que nos conhece e que olha para cada um de nós, que olha para o nosso coração, Pai. Ah, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, cria dentro de nós, meu Pai, um coração bom, um coração puro, um coração contrito e quebrantado diante da Tua presença, Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, nos ajuda, Pai, a nos afastar do pecado, nos afastar da incredulidade e de tudo, meu Pai, que venha tentar endurecer o nosso coração. Pai, pedimos um coração a Ti, meu Pai, um coração que venha ser adorador do Senhor. Um coração, meu Pai, sensível à Tua voz, meu Senhor. Deus, começa a tratar dentro de nós, o nosso interior, meu Pai, e nos ajuda, Pai, a sermos bons, a sermos pessoas que têm um coração bom, meu Pai, não só com o nosso próximo, mas principalmente para contigo, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, que Deus nos faça assim, coração bom, primeiro para Deus e depois para com o nosso próximo. Amém? Deus abençoe a todos e espero que essa palavra tenha ajudado vocês. Amém? Pra Lídia, amo vocês e estou morrendo de saudade. Amém? Cheiro, tchau!